Novamente bem-vindos aqui ao AgroTalk, evento de inauguração do AgriShow 2025. Estou aqui com o Thiago, especialista em macrobiótica e biotecnologia. É isso mesmo, Thiago? Biodinâmica, como é que era o termo? A gente conversou alguns assuntos aqui com vários nomes, né, técnicos, mas, bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Pessoal, eu sou o Thiago Moura. Sou engenheiro agrônomo, trabalho com controle biológico e que envolve todos esses nomes complicados aí, viu? E hoje nós atuamos aí no ramo de controle biológico em geral, tanto macrobiológico quanto microbiológico. Tem um podcast também, então primeiro parabéns pela estrutura aqui, tá muito legal. Tem um podcast chamado AgroEbio, então segue lá, @AgroEbio, tem no YouTube, no Instagram, no Spotify, e nós falamos um pouquinho sobre controle biológico aí no Brasil. É bom falar em português, né? Tá bom, eu prefiro. Automatizagem inteligente. E a nossa missão é integrar as tecnologias que são essenciais ao aumento de produtividade no agronegócio, como também a redução de despesas, geração de receita operacional financeira. Eu vejo a biotecnologia, a gente teve uma conversa extraordinária agora com a empresa Albion, eles têm um direcionamento focado em novas proteínas a partir de bioreatores. Sim. E eu conhecia o bioreator como uma estratégia de tratamento de efluentes, mas não entendi ainda como o bioreator poderia ter uma utilidade além do objetivo principal do agronegócio, ele conseguir agregar um upside na produção, né? Às vezes a produção da carne pode extrair de outros substratos daquele processo produtivo com alto valor agregado, porque não existem outros cultivos. Sim. E eu vejo a biotecnologia com esse direcionamento de ampliação da matriz de rentabilidade do agronegócio. Fala um pouco do estudo de caso, Thiago, que você identifica que merece uma atenção especial aos produtores rurais do Brasil e que a sua tecnologia, como investidor em startups, como também em comunicador, um podcast, integrando esses diferentes investidores, empreendedores, quais são hoje essas novas tecnologias de biotech, né, que a gente pode trazer à luz aqui nesse podcast? Não, a biotecnologia, e ela está sendo uma fronteira gigantesca para o nosso agro, né? O Brasil hoje, ele é líder nesse segmento de pegar essa biotecnologia, né, esses biológicos que a gente chama no dia a dia, e aplicar no campo, nessa agricultura tropical, que é complexa e de sucesso, inclusive, no Brasil. Hoje o Brasil ele utiliza bioinsumos 4 vezes mais que o resto do mundo. E pouco se fala disso, né? A grande mídia não se fala disso. E até foi por isso, um dos motivos que eu criei meu podcast, né? O Brasil, ele é líder, mas não é líder assim, 2, 3 pontos acima. Ele é mais da metade do que a Europa, a Ásia utiliza no campo, nós utilizamos com desafios gigantescos, né? Que a gente envelopa tudo no custo Brasil, né? Então a biotecnologia hoje ela é uma fronteira gigante que nós exploramos, e nós exploramos de uma forma seguinte no campo. Nós utilizamos alguns agentes biológicos, sabemos que dá certo, e muitas vezes a gente não sabe por quê. Porque muitas vezes no biológico, 1 mais 1 não é 2, né? 1 mais 1 é 3, 1 mais 1 é 4, só que geralmente dá um resultado positivo no campo, e por isso que está crescendo cada vez mais. Tem acessibilidade financeira também para o produtor, mas principalmente resultado. Inclusive, 70% dos produtores que utilizam o controle biológico hoje é por conta do resultado, não é por conta de preço. O preço ele fica lá na casa dos 5%, 4%, 3%. Né? Então, hoje a gente está no começo de uma revolução gigantesca para o mercado, dando exemplo, ensinando o mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer um produtor onde ele utiliza biológico há muitos anos, e ele falou assim: Thiago, cometi um erro recentemente. Eu fui para os Estados Unidos procurar um consultor e tal, achei para atuar nesse ponto de biológicos, e no meio do caminho ele falou assim: não, nós que estamos ensinando o mundo. E voltou tudo para o Brasil, que realmente é o que nós estamos fazendo de melhor hoje no mercado. E falando um pouco mais especificamente, hoje o nosso mercado, ele para você ter ideia, praticamente metade do time comercial que atua com bioinsumos hoje não tem 2, 3 safras trabalhando com biológicos. Então o nível de conhecimento ainda é baixo comparado com o potencial, conhecimento técnico. Estamos numa curva de aprendizado. E mesmo estando numa curva de aprendizado, a gente já faz
por exemplo, para cana-de-açúcar, a gente já traz 3, 4, 8, até 10 toneladas de cana a mais quando o cara investe no bioinsumos por hectare. E quando a gente fala de bioinsumos, hoje o Brasil utiliza até muito pouco, a gente fala. É um mercado que cresceu muito em adoção, baixou a margem, né? Cenário macroeconômico também ajudou, baixa das commodities, mas a gente utiliza basicamente 3 fungos três fungos basicamente em grande escala. E está vindo tecnologia direto, o pessoal está testando. Então, do ano desse ano para frente, esse mix de agente biológico que nós vamos utilizar no campo, ele vai aumentar exponencialmente e nós vamos ter mais um boom de tecnologia. Então, nós utilizamos muito no campo hoje, havia aplicado via avião, via trator, via drone, inclusive, também, e é só o começo do que está por vir. É excepcional. A gente consegue, hoje, a partir do momento que tem tecnologia 4G, 5G, que a gente tem dados que suportam a atividade autônoma de imaginários, né, de ferramentas como o drone espectral, que consegue fazer análise topográfica, identificar pontos termais, identificando eventuais espécies invasoras, né, visando também o controle de pragas, cultivos específicos, né, exemplo das folhas brancas, a folha de soja, a floração antecipada da cana. De que forma hoje essa tecnologia, a sua percepção de automatização do pacote de dados, né, acessibilidade da transformação da informação a partir da colheita de dados e juntar, agregar essa tecnologia ou esse aspecto bio, biotecnológico, agentes biológicos em cada tipo de cultivo, vocês têm o exemplo, né, de evitar, às vezes, o desperdício agrodefensivos, agregando esses agentes biológicos com atuação positiva determinada cultivo. Ou um exemplo para um produtor rural ficar atento, qual tipo de cultivo você acha que, de forma especial, a tecnologia já está à disposição, né? Sim. Com essa aplicação biotecnológica, você acha que talvez a monocultura ou a produção orgânica, ou ambas, podem ser objeto da aplicação dessa tecnologia? Não, ambas. Hoje, cultivos convencionais utilizam até, quando eu coloco conteúdo, eu vou muito para campo também. Eu vivo meio corporativo, mas eu vou muito para campo. E a gente vê usinas, grupos de usinas referência que tem 80, 85% do manejo biológico. Então, não necessariamente orgânico se utiliza biológicos em inundação. Essa questão que você trouxe da tecnologia em relação à assertividade da aplicação, ela é essencial para os biológicos. Só para dar um contexto geral, a gente aplica biológicos, os biológicos geralmente eles têm uma sensibilidade maior à iluminação, né, raios UV, umidade. Então, isso para químico também, mas para biológico pesa um pouco mais. Para você ter uma assertividade de aplicação, ela tem um peso muito grande. Então, a gente utilizando essa tecnologia que você falou, inteligência artificial. Eu tenho um grande amigo meu que ele tem uma empresa também incrível que casa inteligência artificial no uso de herbicida. E aí um ponto que, conversando com ele, eu coloquei na mesa, eu falei, cara, a gente precisa analisar o quanto essa tecnologia impacta na microbiota. Porque se você deixa de aplicar uma determinada molécula química em área total e começa a aplicar em momentos ou em áreas mais assertivas, né, nos focos, nas reboleiras que a gente chama, você está colocando menos ingrediente ativo químico no solo e com certeza vai ter menos influência negativa na microbiota do solo. Então, essa questão de tecnologia na aplicação, né, e inteligência artificial, ela sendo muito importante, não só na aplicação, mas na longevidade das bactérias, dos fungos que nós aplicamos no nosso ambiente de produção, seja no solo, seja foliar. Então, eu julgo como essencial. Essa integração, né, do agrodefensivo, um agente químico e um agente biológico. Esse uso conjugado deve ter uma fórmula. Isso é agronomia. Agronomia, para ser efetivado ou melhor, sim, precisa de dados. precisa de dados. A telemetria é mais eficiente quanto é possível
colheita de unidades 24/7, né, em tempo integral. Sim. E você até comentou, a gente estava conversando antes, de uma tecnologia que vocês fazem análise do solo, né? Até eu tive o primeiro contato agora e tal, mas isso. Então, essa, por exemplo, essa tecnologia de você usar para analisar o solo, se você começa a casar isso com uma análise metagenômica, por exemplo, a gente começa a criar padrões que hoje é raso ainda, mas já tem. E nós começamos a ter um norte, como que eu posso falar, mais assertivo para recomendações diretas para bioinsumos, linkada ao manejo químico, linkado, porque o MIP, o manejo integrado de pragas, ele obriga, né, ele pede que a gente use as ferramentas que estão disponíveis, ferramentas químicas, ferramentas biológicas, né? Então, esse tipo de tecnologia que vocês têm, por exemplo, se a gente casar com a análise metagenômica, eu creio que, cara, ajuda muito o mercado. Uma diretriz ou metodologia. Sim. Uma composição química. Sim. Faz a rotação possível para não treinar hidrogenar no solo. Você faz a correção do solo de panéia, a capacidade de absorção muito de forma mais eficiente. A gente fala do solo lavado de floresta, e o solo tem um índice de movimento acentuado, ele tem uma dificuldade grande de reter nutrientes. Você precisa. Você tem que fazer essa correção. Ao contrário, por exemplo, aqui na região sudeste do Brasil, você tem uma composição mais equilibrada, né? Dos componentes biológicos, dos componentes químicos do solo, mas esse aspecto mais equilibrado químico-biológico do solo, ele atrai um outro bioma de MIP, né? Sim. Controle de pragas. Então, é muito interessante a gente considerar como a tecnologia, combinando os dados, devem Com o produto. direcionar as tendências, as tarefas corretivas por parte do produtor rural, tendo uma produtividade e menos desperdício. O desafio do biológico hoje, como até brinquei, né? 1 mais 1 geralmente não são 2, às vezes são 3 e tal. Mas a gente ter esses dados, padronizar esses dados é um desafio, porque eles se comportam de formas diferentes, às vezes até em áreas vizinhas. E é o normal, é igual ao nosso corpo, né? Nós somos uma máquina, né? Não tem o padrão lá, 01, 01, 01, 0, 01. Mas é tão sério isso que, por exemplo, eu recebi um pessoal esses dias no AgroBio, que eles fizeram um estudo, eles compraram uma empresa de drones, desenvolveram uma patente, um tipo de dispensa específico para aplicar insetos, porque eles mapearam no mercado que o que estava sendo usado, eles oneravam em até 50% os ovos que a gente aplicava no campo, os ovos dos insetos, para a gente ter o manejo e tudo mais. E ali, atrelado a isso, a questão da não comunicação entre o software e o hardware do drone, e aí poderiam ter até mais 30% de margem de erro na precisão da aplicação. Ou seja, às vezes você não está aplicando nada no campo. Então a questão da tecnologia, né, que vem trazendo esses dados, e aí fazendo melhorarmos a cada aplicação, a cada desenvolvimento do produto, ela se torna essencial principalmente nesse momento. Porque o mercado ele ainda está pequeno, comparado ao potencial, e vai ser um divisor de águas para o mercado também. Assim como o drone, quando chegou, foi um divisor para o macrobiológico, porque os macrobiológicos antes eram aplicados no campo com pessoas. Por exemplo, as usinas, elas paravam um ônibus cheio de pessoas, entravam no campo às 5, 6 horas da manhã, não é uma coisa legal de se fazer, e aí o cara liberava o inseto. Os drones chegaram, escalou. E agora a gente precisa de uma nova divisão, que é escalar mais ainda através dos dados. Por isso que o trabalho que vocês me explicaram anteriormente é tão importante. Sou um admirador do trabalho do Cláudio Fury como escritor, e foi uma grata surpresa ver ele fazendo uma exposição aqui no AgroTalk, detalhando aqui as condições de disseminação da tecnologia como uma forma de educar as novas gerações. Sim. A gente precisa realmente, ele ensinou a redefinir a matriz pedagógica no Brasil de forma mais técnica. Imagina uma geração dos nossos pais, eu sou um pouco mais velho, mas tinha um foco na formação técnica muito forte. Hoje
A gente vê no ensino médio total despreparo, até como ferramenta nacional. Sim. E o agronegócio ele tem uma vantagem metodológica que eu acho extraordinária. E o estudante pode ser na prática toda e qualquer aplicação disciplinar ou metodológica da academia. Sim. Acho que biologia, matemática, física, química, até idioma. Qualquer tipo de matriz acadêmica. Hoje, muitas escolas rurais podem direcionar, como a gente vai conversar, inteligência artificial, aplicação de automação. Todo o campo ele tem uma condição privilegiada de integrar a prática à academia. Tem. E eu vejo o trabalho da simulação através da comunicação, a gente fazendo aqui Sim. como uma ferramenta essencial para a gente mostrar, né, para os jovens, né? Sim. Como jovem, eu tenho 40 anos, mas a gente realmente tem que mostrar que não depende apenas das escolas, das faculdades. A informação está disseminada, as certificações online estão à disposição e a análise vocacional ela deve ter uma integração prática. Sim. Fico muito fascinado. Eu vejo um jovem como você, Thiago, ficando fazendo essa análise. Sim. Uma atividade que tem um potencial extraordinário, né? Não, tem. Tem o agro, cara, até fazendo uma meia-culpa que eu falo isso no meu podcast, fico feliz de agora ver algumas pessoas, como até o Tejon falando algo parecido, o Ratinho falando algo parecido, fazendo uma meia-culpa. O agro, ele, às vezes... Não, o pai dele. O pai dele no podcast do agro, conhecido, foi no podcast, ele falou a mesma coisa que eu falei no meu episódio. O agro, às vezes, ele não dá o valor na comunicação que nós podemos ter aqui via internet, via marketing, por exemplo, digital. E é uma pena isso, porque como que a gente vai formar profissionais no futuro se o cara cresce, ou vendo televisão, vendo alguns filmes que a gente sabe, batendo no agro, falando que é ruim. Material escolar tem uma gama de conceitos que falam negativamente do agro. E se a gente não, e aliado isso à não comunicação do agro, como que o cara vai ter vontade de trabalhar no agro? E a gente já tem um déficit de mão de obra, isso é global, não só no agro, mas em todos os mercados. E por o agro, acho que vai piorar cada vez mais no agro brasileiro com esse contexto de educação batendo no agro, a grande mídia batendo no agro, e o agro fazendo uma meia-culpa, repito, não ligando tanto para se comunicar com a sociedade. A gente se comunica muito bem do agro para o agro, mas com a sociedade a gente comunica muito mal, na minha opinião, e eu vejo alguns especialistas comunicando também. E o podcast hoje acaba sendo, ou relatos de campo principalmente, acaba sendo meios de trazer pessoas que não são do agro nossa, eu não sabia que era assim. Eu falo isso com propriedade porque eu recebo mensagem do meu ciclo pessoal que não é profissional, não é do agro, trabalham. Cara, eu não sabia que uma avaliação de cana era dessa forma, não sabia que o drone aplicava isso, eu não sabia que era tão comum. E eu sou um podcast só, mas junto a você, junto a uma grande empresa, junto a várias grandes empresas, a gente consegue fazer uma revolução, posso falar midiática, rápida, na minha opinião. E com qualidade, porque uma coisa que o agro sabe fazer bem é executar, é trabalhar. Mas a gente não quer fazer isso, esse é o problema. Então é um ponto que eu sempre falo onde eu vou, que é pra gente começar a fazer isso. Porque o pessoal vai se interessar. O Ratinho Júnior, na palestra do evento de hoje, ele falou que nossa vocação é o agro. Muita gente fala isso. E nós precisamos usar essa vocação a nosso favor, através das mídias. Na minha opinião, o brasileiro tinha que vestir a camisa, igual a gente vestia a camisa quando eu tenho 32 anos, não sou tão novinho assim, mas sou jovem também. Mas a gente vestia a camisa em 98, 2002, né? Com tanto amor a camisa da seleção brasileira, o brasileiro tinha que se vestir a camisa do agro com esse mesmo amor, na minha opinião. Mas a gente não comunica e não faz por onde ter isso. Não. Eu que agradeço. Tem um convite que eu quero fazer para você. A gente investiu recentemente numa empresa que desenvolve uma cana de alta produtividade. Legal. Nosso sócio é engenheiro agrônomo também, olha. Legal. E a gente desenvolveu essa cana direcionada ao produto de exportação, caldo de cana pasteurizado. Legal. Bacana, parabéns. Quero que você visite. Não, excelente, vamos lá. É um prazer.
Acho que você tem muito a contribuir Excelente. com a tecnologia. A gente pode, eu visualizo, eu tenho esse instinto aflorado, assim, em boas conexões Ô, louco. para agregar bons resultados. Sabe? Excelente. Então, espero também estar presente no seu podcast, Claro. trazer novas ideias, aí, novos projetos. Excelente, eu agradeço. Parabéns pelo investimento, parabéns pela história. Parabéns por estar aqui com a Ariane Garcia, que é uma parceira minha do AgroTalk. Continue com ela e conte comigo. Espero você lá no AgroBio e sucesso para nós todos aí. Deus abençoe. Amém. Valeu. Tchau, tchau.